Meu irmão, eu vou polemizar essa questão aí, porque eu escolho a opção A. E eu vou também gastar um pouquinho de tempo, uns 5 minutinhos, para explicar o meu posicionamento. Porque a opção C, e eu concordo contigo plenamente, todo mundo que já colocou, mas ela tem uma pegadinha. E eu vou tentar explicar aqui em rápidas palavras que pegadinha é essa. Quando ela diz que ser um respeitado cristão, para mim já tem um preconceito na pergunta. Porque se é um ambiente de trabalho, ou se é um ambiente acadêmico, a questão do ambiente ao qual você está, e aí é onde entra a questão aqui do texto, pregar a tempo e fora de tempo, o ambiente ali ele é 100% o ambiente ao qual ele é. Se é um ambiente de trabalho, é 100% trabalho. Se é um ambiente acadêmico, é 100% acadêmico. Na faculdade de História, por exemplo, que eu cursei, eu consegui lidar muito bem com todas as polêmicas que os professores levantavam, os ateus e tal, porque o Senhor me deu essa instrução antes de eu ir para a faculdade. Você vai para a faculdade, você não vai fazer teologia, você vai fazer história. Então, ali, tudo que traziam, o que o pensador tal diz, o que o autor tal diz, o que o cara afirma no livro, eu respondia exatamente o que estava lá. Eu lia, estudava, entendia o pensamento do cara e respondia na prova. Segundo fulano de tal, Deus não existe por causa disso, daquilo outro. Isso não mexia em nada comigo. Mas tem pessoas que o preconceito que está na pergunta, ela não posso escrever isso. Eu vou estar de heresia com Deus. Como assim Deus não existe? Cara, não sou eu que estou dizendo, é o autor do texto. E ele diz isso com base nisso, naquilo outro que ele acredita. Então eu estou no ambiente acadêmico e eu tenho que dar respostas acadêmicas. E tem pessoas que entram em conflito. Eu não entrei porque antes Deus tratou em mim e me explicou claramente o que eu ia fazer ali. Como hoje, por exemplo, eu estou no ambiente de trabalho que eu não estou lá para debater teologia, eu não estou lá para fazer nada, evangelizar, discipular, nada disso. Eu estou lá para trabalhar e ganhar dinheiro. Ponto. Então, eu acho que a terceira, apesar dela ser romântica, apesar dela parecer, eu acho que muita gente que não consegue compreender claramente, dividir como você explicou claramente, ficou claro a sua explicação, e é isso mesmo. Mas eu fico com a A porque, infelizmente, tem muitas pessoas que se atropelam, principalmente quando olha para esse texto e faz exatamente tudo que você falou. Ela se atropela, não, mas eu tenho que pregar. Mas espera aí, a pessoa está chorando, perdeu um parente. Eu tenho que pregar para ela mesmo? Eu tenho que chegar e pregar a Bíblia? Se ela não pediu, se ela tem uma outra religião, ou eu preciso ter a sensibilidade e a sabedoria de chegar e apenas ser um ombro amigo, apenas, pô, desabafa, chora. O que houve? A gente já entra com a palavra, a gente já entra pregando. E é aí que às vezes a gente atropela, porque não é a igreja. A pessoa pediu, como eu já dei exemplo, como você também já falou, a pessoa pediu, aí abriu-se uma porta. Se a pessoa pergunta, poxa, mas ele morreu e acabou, a pessoa tem alguma brecha, você sentiu, opa, aqui eu posso entrar. Não, tem pessoas que, opa, vi uma oportunidade, então vou pregar. E quando ela entra com a pregação, ela estraga a oportunidade que ia se abrir mais à frente. Mas ela já entra pregando e fecha a porta. Então eu fico com a A, porque quando se fala no ambiente de trabalho, a minha opção é quero ser um excelente profissional e ser elogiado por isso. Mesmo que ninguém saiba que eu sou cristão. Como esse soldado do quartel aí que deu esse exemplo. A gente ri, mas qual era o ambiente? O que ele estava passando? Qual era o objetivo dele? Então, é muito melhor, no meu ponto de vista, alguém chegar e descobrir que você é crente e falar, cara, mas tu é crente?
Mas não no sentido de crítica, porque você bebe, fuma, xinga, se prostitui, não. Mas é aquele suspiro, pô, tu é tão inteligente, tu é tão, pô, tão pra frente, tão alegre, tão vivo. E, cara, tu é crente? Como assim? E eu vou dar um exemplo, que é uma exceção, não serve como regra, de um amigo meu, não sei se ele vai estar assistindo a live, por isso eu não vou citar o nome dele, um amigo, um afilhado, né, se tornou espiritual, que, olha só, Ed, preste atenção nesse testemunho. Mas Ruth sabe que eu estou falando, porque ela estava lá nesse encontro de casais também, meu sogro. Eu conheci um rapaz no ônibus, Edilson, eu sempre pregava, e foi ali que minha mente se abriu para isso, foi ali que o Senhor tratou esse lado comigo. Porque quando eu o conheci, no ônibus ainda, Deus falou comigo, para esse você não prega. Por quê? Porque sempre que tinha uma brecha, eu sempre encaixava alguma coisa. Eu sempre pregava em qualquer lugar, na fila de ônibus, de banco. Eu sempre. E quando eu conheci, o Senhor falou comigo, eu não entendi nada. Eu falei, como assim, Senhor? Não prega? Em espírito eu falei com Deus e o Senhor me respondeu, este é vaso de honra para minha casa. Falei, tá, se ele pensei comigo, né? Mas não falando mais com Deus, mas só comigo. Pô, se ele é vaso de honra, não é aí que eu tenho que pregar mesmo? Não é aí que eu tenho que já. Edilson, não preguei. O final de semana inteiro. Descobri que o cara era flamenguista, brincamos, zoamos, botamos apelido de todo mundo. Meu sogro virou o Leôncio, o outro amigo lá virou o Manjubinha, o outro não sei o quê. Brincamos, zoamos, rimos, tal, 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 tal. No domingo, ele aceitou Jesus. O casal aceitou Jesus. E eu incomodado com o que Deus tinha me falado. Agora eu descubro. Cheguei para ele e falei, rapaz, deixa eu te fazer uma pergunta. Na sexta-feira, quando nós nos cumprimentamos, Deus falou comigo o seguinte, que não era para pregar para você. Por quê? A resposta dele foi, sempre odiei crente. Se eu soubesse que tu era crente, eu nem perto de você ia ficar. Mas quando eu te conheci, um cara alegre, para cima, flamenguista, eu falei, opa, encontrei um dos meus. Tô bem. E fizemos essa amizade, que na verdade eu fui enlaçado, porque quando eu descobri que tu era crente, eu falei, ué, será que crente... Aí ele até no sábado, né, ele falou isso comigo, falou, pô, cara, tu é crente? No sábado, eu nem sabia. Aí eu falei, sou, por quê? Ele falou, pô, cara, dá para ser crente assim, alegre, feliz, flamenguista, indo pro Maracanã? Eu falei, ué, mas cristão é livre, cara. A gente faz. É aí que vive uma verdadeira liberdade. A gente pode fazer tudo. Tem coisas que não é lícito, e aí a gente não vai fazer. Mas a gente não faz porque a gente tem o domínio próprio. Agora, a pessoa que está no mundo, a pessoa faz as coisas e vira escravas delas. Da bebida, eu nem sabia do histórico do cara, que ela alcoólatra desde os 12 anos de idade. Alcoólatra mesmo, alcoólatra desde os 12 anos de idade. E aí a gente foi se conhecendo, foi fazendo amizade e tal. No ano seguinte, Edilson, o camarada levou uma multidão de amigos para o encontro de casais, porque os caras não acreditavam que ele tinha se convertido. Falou, não, todo mundo, menos ele. Que lugar é esse que transformou esse cara? E todo mundo foi lá ver o encontro de casais para saber que negócio era esse que conseguiu transformar o cara, que o cara nunca mais largou Jesus, é apaixonado por Cristo, o camarada tá com a família dele firme, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo as postagens dele, da esposa, dos filhos. Cara, eu fico muito feliz de ter tido esse pequeno grão de areia de participação na transformação da vida dele, sem pregar. Sem pregar. Deus me proibiu de pregar, a primeira vez que Deus me proibiu de pregar. Então, assim, eu fico com essa opção, não no sentido daquela pessoa, e eu deixar bem claro, que se omite de revelar que é cristã. Mas eu sou contra aquela pessoa que usa a bandeira do cristianismo no ambiente de trabalho para querer demonstrar um selo de honestidade, um selo de importância, de santidade, que infelizmente muitos usam, né? Ah, eu sou pastor, aí usa o título como se fosse uma assinatura de Deus na terra, de que, ó, esse você pode confiar, esse é o cara. Então isso
eu acho muito tóxico para você. Na verdade, às vezes a maioria das vezes fecha mais a porta do que se abre para o evangelho. Enquanto você chegando sem tocar no assunto, sem falar nada, só fazendo o seu melhor, dando testemunho de profissional que você quer e exemplo de honestidade, de homem, né, de homem com H maiúsculo, homem mesmo, que está em falta também na nossa sociedade, de homem, de caráter, de honestidade, de bondade, de companheirismo, de misericórdia. E quando as pessoas vão descobrir que você é cristão, aí, meu amigo, o livro, a carta escrita, tá pregado. Né? Você não precisa falar mais nada, porque as pessoas já estão te admirando, e aí quando descobre que você é crente, sem você precisar falar, as pessoas identificam pelo brilho do espírito, pela linguagem, né? A linguagem que a gente usa. Então eu falo, peraí, tu é crente? Eu sou, poxa, bacana, um crente diferente e tal. Então, assim, eu fico com a opção A por esse ponto. Não discordo, a opção C é a que todo mundo vai escolher, mas eu fico com a A porque eu vivo ela. Eu não chego em lugar nenhum dizendo que eu sou crente, em lugar nenhum. Eu sou James Bond de Jesus Cristo. Mas por que o James Bond 007? Porque todas as vezes que ele é identificado no ambiente lá da espionagem e pergunta qual é o seu nome, qual é a resposta dele? Sou James Bond. Então, quando me perguntam, é crente? Eu sou crente em Jesus. Então, eu fico com a opção A simplesmente por essa característica toda que eu prefiro, tá, meu irmão? Não discordando em nada, de nada do que você falou, perfeito, mas eu vivo a opção A, e por isso que eu coloquei ela, mesmo que achando que ninguém fosse escolher e tal, mas é a que eu vivo, eu escolho essa. E aí eu volto para você fazer o contraponto, enquanto eu vou botar na tela aqui alguns comentários aí também.